O sol da tarde refletia nos arranha-céus espelhados da Avenida Paulista, criando um espetáculo de luz que Ricardo Montenegro mal notava enquanto caminhava com seus passos firmes e decididos. Aos 45 anos, o empresário carregava consigo não apenas o poder de um império corporativo, mas também a reputação de ser um dos homens mais implacáveis do mundo dos negócios. Seu terno italiano impecável e sua postura austera eram como uma armadura que o separava do mundo ao seu redor. Naquela tarde específica, contrariando seus hábitos, decidiu dispensar o motorista e caminhar após uma reunião particularmente tensa. Precisava esfriar a cabeça depois de fechar mais uma aquisição milionária, desta vez de uma empresa familiar que não resistiu à pressão do mercado. As palavras do antigo dono ainda ecoavam em sua mente. O senhor pode ter ganho uma empresa, mas perdeu a chance de entender o valor das pessoas que a construíram. Enquanto ajustava o relógio de platina em seu pulso, um movimento brusco o pegou desprevenido. Uma jovem esbarrou nele com força, quase o derrubando. No mesmo instante, percebeu que sua carteira não estava mais no bolso interno do paletó. Sem pensar duas vezes, começou a perseguição. A jovem era ágil e conhecia bem as entranhas do centro de São Paulo. Corria por becos e vielas que Ricardo nem imaginava existirem, esquivando-se por entre camelôs e transeuntes, com a destreza de quem conhece cada pedra do caminho. Seus cabelos negros e desalinhados esvoaçavam enquanto ela se distanciava. Mas Ricardo, movido por uma determinação que surpreendeu a si mesmo, não desistia. "Para! Você não vai conseguir fugir para sempre!" gritou ele, sentindo o coração acelerar com o esforço incomum. Seus sapatos italianos, definitivamente não feitos para corridas, começavam a machucar seus pés, mas algo além da carteira o impelia a continuar. Talvez fosse o desafio, talvez fosse a adrenalina de uma situação tão fora de seu controle. A perseguição terminou em uma viela estreita, onde a jovem se viu encurralada por um muro alto. Ofegante, ela se virou para enfrentar seu perseguidor. Ricardo, também sem fôlego, finalmente pôde ver seu rosto com clareza. Não devia ter mais que 20 anos, e seus olhos, embora assustados, demonstravam uma determinação feroz. "Me desculpe", ela disse ainda arfando, "mas eu precisava fazer isso. Minha mãe, ela precisa dos remédios. Eu tentei de todas as formas legais, mas ninguém nos ajuda." "Pode chamar a polícia se quiser, eu entendo." Ricardo sentiu algo estranho acontecer dentro de si. A garota não parecia uma criminosa comum. Suas roupas, embora simples e gastas, estavam limpas. Suas mãos tremiam enquanto segurava a carteira, e lágrimas começavam a se formar em seus olhos. "Qual é o seu nome?" perguntou ele, surpreendendo-se com a própria curiosidade. "Marina", respondeu ela hesitante. "Marina Santos." "E sua mãe? O que ela tem?" Marina pareceu surpresa com o interesse. Lentamente, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse quebrar aquele momento surreal, começou a contar sobre a doença rara que consumia sua mãe, Dona Celeste. Falou sobre os médicos que a dispensaram, sobre os remédios caríssimos que não conseguiam comprar, sobre as noites em claro cuidando dos acessos de tosse e febre. Ricardo ouvia atentamente, sentindo suas certezas se dissolverem diante daquela história. Ele, que sempre viu o mundo em preto e branco, começava a perceber os tons de cinza que existiam entre o certo e o errado. Seus pensamentos foram interrompidos por um acesso de tosse vindo de uma pequena porta ao lado. Marina empalideceu. "É ela, não é?" perguntou Ricardo, já sabendo a resposta. Marina assentiu, e antes que pudesse impedir, o empresário já caminhava em direção à porta. O que ele encontrou do outro lado mudaria para sempre sua visão de mundo. Em um cômodo minúsculo, mal iluminado por uma única lâmpada fraca, uma senhora franzina lutava para respirar em uma cama improvisada. Naquele momento, algo dentro de Ricardo Montenegro, o temido tubarão dos negócios, começou a se transformar. A carteira em suas mãos, que momentos antes era o motivo de toda sua fúria, agora parecia insignificante diante do drama humano que se desenrolava à sua frente. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal
e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O pequeno cômodo onde Dona Celeste repousava era um retrato vivo da desigualdade que Ricardo sempre ignorou. As paredes descascadas contavam histórias de lutas diárias, enquanto o cheiro de umidade misturava-se com o aroma de chás medicinais. O empresário permaneceu em silêncio por alguns instantes, observando a cena que se desenrolava diante dele. Marina correu para junto da mãe, ajustando os travesseiros gastos com um cuidado que revelava anos de dedicação. Seus gestos eram precisos, automáticos, como se tivesse vivido aquela cena centenas de vezes antes. A jovem murmurava palavras de conforto enquanto media a temperatura da mãe com as costas da mão, em um gesto tão íntimo que fez Ricardo se sentir um intruso. "Há quanto tempo ela está assim?" perguntou ele, sua voz normalmente autoritária, agora suavizada pela gravidade da situação. "2 anos", respondeu Marina, sem desviar os olhos da mãe. Começou com uma tosse que não passava. Depois vieram as febres, a falta de ar. Os médicos do posto de saúde dizem que é uma doença autoimune rara, mas ninguém consegue dar um diagnóstico preciso sem exames mais específicos. Ricardo tirou o paletó e arregaçou as mangas da camisa, um gesto inconsciente que simbolizava sua disposição de mergulhar naquela realidade tão distante da sua. Pegou o celular e começou a fazer ligações. Sua secretária, acostumada com suas exigências extraordinárias, ouviu atentamente as instruções para acionar sua equipe de advogados e contatar os melhores especialistas em doenças raras do país. "Marina", chamou ele, após desligar o telefone, "preciso que confie em mim. Vou ajudar sua mãe, mas precisamos levá-la para um hospital adequado agora mesmo." A jovem hesitou, dividida entre a esperança e o medo. "Por quê? Por que está fazendo isso? Eu roubei sua carteira. Talvez eu precise tanto dessa chance de fazer algo significativo quanto sua mãe precisa de tratamento", respondeu ele, surpreso com sua própria sinceridade. Em menos de 1 hora, uma ambulância particular estacionava na viela estreita, causando alvoroço na vizinhança. Paramédicos profissionais, com equipamentos de última geração, cuidadosamente transferiram Dona Celeste para o veículo. Marina segurava a mão da mãe, suas lágrimas agora misturadas com um brilho de esperança nos olhos. Durante o trajeto até o hospital particular mais prestigioso de São Paulo, Ricardo observava a paisagem urbana pela janela da ambulância. Os contrastes da cidade nunca haviam sido tão evidentes para ele. Os mesmos arranha-céus que abrigavam suas empresas agora pareciam guardiões silenciosos de uma desigualdade que ele ajudou a perpetuar. No hospital, uma equipe já os aguardava, acionada por suas ligações anteriores. Dona Celeste foi imediatamente encaminhada para uma série de exames, enquanto Marina, ainda atordoada com a rapidez dos acontecimentos, permanecia ao lado de Ricardo na sala de espera luxuosa. "Não posso pagar por isso", ela disse finalmente, quebrando o silêncio tenso. "Não precisa", respondeu ele, simplesmente. "Mas quero que me conte mais sobre você e sua mãe. Como chegaram a essa situação?" Nas horas seguintes, enquanto aguardavam os resultados dos exames, Marina compartilhou sua história. Filha única, teve que abandonar a faculdade de enfermagem no 2º ano para cuidar da mãe em tempo integral. Tentou manter um emprego, mas as necessidades constantes de Dona Celeste tornavam impossível cumprir horários regulares. As economias da família, já escassas, acabaram rapidamente com os gastos em remédios e consultas. Ricardo ouvia atentamente, fazendo anotações mentais. Seu cérebro, treinado para identificar problemas e desenvolver soluções nos negócios, começava a trabalhar em uma nova direção. Não era apenas sobre ajudar uma família, era sobre criar um sistema que pudesse amparar outras Marinas e Celestes que existiam pela cidade. A madrugada avançava quando o médico responsável finalmente apareceu com os primeiros resultados. O diagnóstico preliminar confirmava uma doença autoimune rara, mas tratável. O médico mencionou um tratamento experimental sendo desenvolvido no exterior, algo que poderia não apenas controlar os sintomas, mas potencialmente reverter parte dos danos causados pela doença.
O luxuoso escritório no último andar do edifício Montenegro brilhava sob a luz do amanhecer quando Augusto Mendes, principal rival de Ricardo nos negócios, descobriu sobre a misteriosa internação no hospital. Seus olhos astutos percorreram a tela do computador, analisando as movimentações financeiras recentes de seu concorrente. A expressão em seu rosto endureceu ao ver os valores destinados ao hospital. Então o homem de gelo finalmente encontrou seu coração, murmurou para si mesmo, um sorriso irônico brincando em seus lábios. Augusto e Ricardo compartilhavam um passado turbulento que poucos conheciam. 20 anos atrás, ambos haviam começado suas carreiras juntos, como sócios em um pequeno escritório de consultoria. A parceria prosperou até o dia em que suas visões de negócios se tornaram irreconciliáveis. Enquanto isso, no hospital, Ricardo enfrentava seus próprios dilemas. O tratamento experimental para Dona Celeste exigia uma série de autorizações especiais e uma logística complexa para a importação dos medicamentos. Sentado em uma poltrona ao lado do leito hospitalar, ele observava Marina dormindo desconfortavelmente em uma cadeira, exausta após mais uma noite em claro. Senhor Montenegro, chamou o Dr. Paulo, o médico responsável pelo caso, da porta do quarto. Podemos conversar em particular. No corredor, o médico explicou que o quadro de Dona Celeste apresentava complicações que poderiam comprometer sua elegibilidade para o tratamento experimental. Precisamos estabilizar alguns parâmetros antes de começar o protocolo. Além disso, há um risco considerável de reações alérgicas severas. Ricardo passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso da responsabilidade que assumira. Faça o que for necessário, doutor. Dinheiro não é problema. Não é apenas uma questão financeira, Sr. Montenegro. Precisamos da aprovação do Comitê de Ética e... Quanto tempo temos? 2 semanas, no máximo, para começar o tratamento. Depois disso, as chances de sucesso diminuem significativamente. Ricardo voltou ao quarto, encontrando Marina acordada, seus olhos revelando que havia escutado parte da conversa. Não precisa continuar com isso, ela disse, sua voz embargada. Já fez mais do que suficiente por nós. Marina, respondeu ele, sentando-se ao seu lado. Aprendi algo nos últimos dias. Às vezes o destino nos coloca em situações que parecem acidentes, mas são na verdade oportunidades de redenção. Sua mãe vai receber esse tratamento, nem que eu tenha que mover céu e terra para isso. No dia seguinte, Ricardo chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Sua secretária, Sandra, uma senhora discreta que o acompanhava há décadas, notou imediatamente a mudança em seu comportamento. Ele, que sempre fora metódico e previsível, agora demonstrava uma urgência diferente em suas ações. Sandra, preciso que reorganize minha agenda. Prioridade máxima para o caso da Dona Celeste. E mais uma coisa, quero toda a documentação sobre nossas ações sociais dos últimos 5 anos. Ações sociais, senhor? Perguntou Sandra, surpresa. Sim, e também pesquise sobre fundações que trabalham com pacientes de doenças raras. Quero saber como podemos fazer a diferença nessa área. A notícia da nova empreitada de Ricardo não demorou a se espalhar pelos corredores do poder empresarial. Em seu escritório, Augusto Mendes recebia as informações com crescente interesse. Seu assistente pessoal acabara de trazer um dossiê completo sobre Marina e sua mãe. Interessante, murmurou Augusto, analisando as fotos da jovem. Muito interessante. Parece que nosso amigo Ricardo finalmente nos deu uma brecha. Agende uma reunião com o nosso contato no hospital. Quero saber exatamente que tipo de tratamento experimental é esse e como podemos intervir. Enquanto isso, Marina começava a conhecer melhor o homem por trás da fachada do empresário implacável. Ricardo passava cada vez mais tempo no hospital, trazendo livros para ler para Dona Celeste e compartilhando histórias de sua própria vida. Em um desses momentos, revelou que também havia perdido a mãe para uma doença grave quando era jovem, mas sua família tinha recursos para tentar todos os tratamentos possíveis. Os dias no hospital começaram a estabelecer uma nova rotina na vida de Ricardo. Pela primeira vez em anos, suas manhãs não começavam com reuniões de conselho ou análises de mercado, mas com visitas ao quarto 507, onde Dona Celeste, aos poucos, recuperava suas cores. Marina,
inicialmente desconfiada de suas intenções, começava a baixar suas guardas ao ver a dedicação genuína do empresário. Uma tarde, enquanto aguardavam os resultados dos últimos exames necessários para iniciar o tratamento experimental, Ricardo encontrou Marina no jardim do hospital, perdida em pensamentos enquanto observava um grupo de crianças que brincava na área de recreação. "Um café?" ofereceu ele, estendendo um copo fumegante. "Obrigada." Ela sorriu, aceitando a bebida. "Sabe, nunca imaginei que estaria tomando café com o homem que eu tentei roubar." Ricardo riu, um som que até algumas semanas atrás era raro em seus lábios. "E eu nunca imaginei que estaria ajudando a pessoa que tentou me roubar. A vida tem dessas ironias." "Por que está fazendo tudo isso, Ricardo? De verdade?" Ele ficou em silêncio por um momento, organizando seus pensamentos. "Quando eu tinha mais ou menos a sua idade, estava começando minha carreira. Era ambicioso, determinado, achava que o mundo seria meu se eu trabalhasse duro o suficiente. Meu primeiro sócio, Augusto Mendes, compartilhava essa visão. Mas em algum momento do caminho eu me perdi. Transformei essa ambição em algo frio, calculista. Esqueci das pessoas." Marina ouvia atentamente, percebendo pela primeira vez a complexidade do homem ao seu lado. "E agora?" Agora você e sua mãe me mostraram que existe muito mais na vida do que balanços financeiros e aquisições hostis. Vocês me lembraram do que é ser humano." A conversa foi interrompida pela chegada de Sandra, que trazia uma pasta de documentos urgentes. "Senhor, precisamos de sua assinatura para a importação dos medicamentos. E há algo mais que precisa ver." Ricardo pegou os papéis, sua expressão mudando ao ler o conteúdo. "Como isso é possível?" O laboratório tinha garantido exclusividade no fornecimento. "Aparentemente houve uma oferta maior de outro comprador", explicou Sandra, lançando um olhar significativo para seu chefe. Marina percebeu a tensão no ar. "Aconteceu algo errado?" "Nada que não possamos resolver", garantiu Ricardo, mas sua mente já trabalhava nas implicações daquela notícia. Apenas uma pessoa teria interesse em interferir dessa forma: Augusto Mendes. No dia seguinte, durante a visita médica matinal, Dona Celeste surpreendeu a todos ao conseguir sentar-se sozinha na cama, algo que não fazia há semanas. Sua melhora, mesmo antes do início do tratamento experimental, era notável. O Dr. Paulo atribuía isso aos cuidados intensivos e à melhor nutrição, mas Ricardo suspeitava que havia algo mais: esperança. "Marina", chamou Dona Celeste, sua voz ainda fraca, mas firme. "Pode buscar aquela revista que a enfermeira trouxe?" "Quero mostrar algo ao Ricardo." Quando ficaram sozinhos, Dona Celeste segurou a mão de Ricardo com surpreendente força. "Sei o que está fazendo por nós, e sei também que não é só por bondade. Você está se curando tanto quanto está me ajudando a me curar." Ricardo sentiu seus olhos marejarem, pego de surpresa pela perspicácia daquela senhora. Antes que pudesse responder, seu celular vibrou com uma mensagem de Sandra. "Urgente. Augusto Mendes está no saguão do hospital." Enquanto isso, no lobby luxuoso do hospital, Augusto aguardava pacientemente, um sorriso calculado em seu rosto, enquanto observava as pessoas passando. Em suas mãos, uma pasta continha documentos que poderiam complicar significativamente os planos de Ricardo. Seu plano estava apenas começando. O encontro no saguão do hospital parecia inevitável. Ricardo desceu pelo elevador, ajustando a gravata num gesto automático, preparando-se mentalmente para o confronto. Augusto Mendes, impecável em seu terno italiano, exibia seu característico sorriso de predador. "Ricardo, meu velho amigo", cumprimentou Augusto, estendendo a mão. "Quanto tempo? Precisou de uma crise de consciência para nos reencontrarmos?" "O que quer aqui, Augusto?" perguntou Ricardo, ignorando a mão estendida. Direto ao ponto, como sempre. "Vim oferecer uma parceria. Soube do seu novo projeto filantrópico. A história da jovem ladra e sua mãe doente é realmente comovente. Imagino o que seus acionistas pensariam se soubessem que você está desviando recursos da empresa para ajudar uma criminosa." Ricardo sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. "Os recursos são meus, pessoais, e Marina não é uma criminosa." "Ah, não? Tenho aqui."
Augusto bateu levemente na pasta que carregava. Um dossiê interessante sobre a senhorita Santos, incluindo algumas passagens pela delegacia que ela preferiria esquecer. No mesmo momento, Marina, que descia para buscar um café, parou ao ouvir seu nome. Escondida atrás de uma coluna, começou a escutar a conversa. "O que realmente quer, Augusto?", insistiu Ricardo. "Quero participação no seu novo projeto de fundação para doenças raras. 50% das ações e poder de decisão igualitário. Em troca, garanto que o tratamento experimental chegue sem problemas e que certas informações permaneçam confidenciais." Marina sentiu seu coração acelerar. Havia coisas em seu passado que preferia esquecer. Decisões desesperadas tomadas para conseguir dinheiro para os remédios da mãe. Nada grave, mas suficiente para manchar sua reputação. "Não", a voz de Ricardo soou firme. "Não vou deixar você transformar algo genuíno em mais um de seus esquemas." "Tem certeza? Seria uma pena se sua protegida descobrisse sobre seu próprio passado. Sobre como você destruiu a vida do pai dela há 15 anos. Ricardo empalideceu. Marina, ainda escondida, prendeu a respiração. "Do que está falando? João Santos, lembra dele? Um pequeno empresário que se recusou a vender sua empresa para nós. Você orquestrou a falência dele, destruiu sua reputação. O homem nunca mais se recuperou, abandonou a família. Marina era apenas uma criança na época." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo cambaleou como se tivesse levado um golpe físico. Memórias daquele período inundaram sua mente. Mais uma aquisição hostil, mais um dano colateral em sua ascensão ao poder. Nunca soube o nome da família que havia destruído. "Isso foi há muito tempo", murmurou Ricardo. "O passado sempre nos alcança, meu amigo. A questão é, como Marina reagirá ao descobrir que o homem que está ajudando sua mãe é o mesmo que destruiu sua família?" Marina cobriu a boca com as mãos, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Fragmentos de memória de sua infância começaram a fazer sentido. Seu pai, antes um homem alegre e confiante, transformando-se em uma sombra de si mesmo, afundando-se em depressão, até finalmente partir, deixando-as sozinhas. "Não vai funcionar, Augusto." Ricardo recuperou a compostura. "Vou contar tudo a ela eu mesmo, e diferente de você, aprendi com meus erros. Estou tentando ser uma pessoa melhor." "Nobre da sua parte", Augusto riu. "Mas será que ela vai entender? Será que vai aceitar sua redenção quando souber que você é o responsável por toda a miséria que ela e a mãe passaram?" Nesse momento, um som de passos interrompeu a conversa. Marina saiu de seu esconderijo, o rosto marcado por lágrimas, mas com uma determinação feroz no olhar. Ricardo sentiu seu coração afundar ao vê-la, percebendo que ela havia escutado tudo. O saguão do hospital parecia ter congelado no tempo. Marina permanecia de pé, seu corpo tremendo ligeiramente, enquanto encarava os dois empresários. Augusto mantinha seu sorriso satisfeito, saboreando o momento de tensão que havia criado. Ricardo, por sua vez, parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. "Marina, começou Ricardo, mas ela ergueu a mão interrompendo-o. "Toda a minha vida." Sua voz saiu controlada, quase um sussurro. "Me perguntei por que meu pai mudou tão drasticamente. Por que um homem que amava tanto sua família, que sorria todas as manhãs enquanto tomávamos café juntos, simplesmente se transformou em uma pessoa irreconhecível." Augusto deu um passo à frente, seu sorriso aumentando. "Viu, Ricardo? Algumas manchas não podem ser lavadas, não importa quanto dinheiro." "Cale a boca", Marina cortou, surpreendendo ambos com a firmeza de sua voz. "Não estou falando com você. Na verdade, você pode ir embora. Essa conversa é entre mim e Ricardo." O sorriso de Augusto vacilou pela primeira vez. Não era esse o desfecho que ele havia planejado. "Senhorita Santos, precisa entender." "Não, você precisa entender. Acha que pode vir aqui jogar uma bomba dessas e esperar que eu simplesmente dance conforme sua música? Que tal conversarmos sobre suas próprias práticas empresariais? Passei a última semana pesquisando sobre vocês dois, enquanto esperava nos corredores do hospital." Ricardo observava Marina com uma mistura de admiração e apreensão.
A jovem que conhecera algumas semanas atrás, desesperada e assustada, havia se transformado em uma mulher forte e decidida. Encontrei vários ex-funcionários das empresas que vocês dois destruíram, continuou ela. A diferença é que Ricardo está tentando mudar, está tentando consertar seus erros. E você? Continua o mesmo predador de sempre. Augusto ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. Seu plano estava desmoronando diante de seus olhos. Isso não muda o que ele fez com seu pai. Não, não muda, concordou Marina, voltando-se para Ricardo. E nós vamos conversar sobre isso. Mas agora, neste momento, minha mãe está no meio de um tratamento que pode salvar sua vida. E diferente do meu pai, que se entregou ao desespero, eu escolho lutar. Escolho acreditar que as pessoas podem mudar. Ricardo sentiu lágrimas nos olhos, algo que não acontecia há anos. Marina, sei que palavras não são suficientes, mas... Não são mesmo, ela concordou. Por isso vou precisar de ações. Quero que me ajude a encontrar meu pai. E quero que transforme essa fundação em algo que realmente faça a diferença. Não apenas para minha mãe, mas para todas as famílias que passam pelo que passamos. Augusto soltou uma risada forçada. Isso é ridículo. Ricardo, você vai deixar essa garota ditar os termos? Vou, respondeu Ricardo, sua voz encontrando uma nova força. E você, Augusto, vai sair deste hospital agora. Qualquer tentativa de interferir no tratamento ou na fundação será respondida com todo o poder legal que possuo. E acredite, você não vai gostar das consequências. Depois que Augusto saiu, deixando no ar suas ameaças veladas, Ricardo e Marina sentaram-se em um banco do jardim do hospital. O sol da tarde lançava sombras longas sobre eles, enquanto começavam a conversa mais difícil de suas vidas. Conte tudo, pediu Marina. Desde o início. Quero entender como meu pai, um homem tão forte, acabou se deixando destruir por vocês. Ricardo respirou fundo e começou a narrar os eventos de 15 anos atrás. Cada palavra parecia arrancar um pedaço de sua alma, mas ele sabia que devia isso a ela. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era o primeiro passo para a redenção que tanto buscava. Os dias que se seguiram à revelação foram tensos no hospital. Marina ainda processava tudo o que havia descoberto sobre seu pai, enquanto acompanhava o início do tratamento experimental de Dona Celeste. Ricardo, por sua vez, mergulhou em uma busca incansável por informações sobre João Santos, mobilizando sua equipe de investigadores particulares para rastrear o paradeiro do homem que havia ajudado a destruir. Em uma manhã particularmente fria, enquanto aguardavam a primeira sessão do novo tratamento, Marina encontrou Ricardo debruçado sobre seu laptop no corredor do hospital. "Descobriu alguma coisa?" perguntou ela, oferecendo-lhe um café. "Talvez", respondeu ele, aceitando a bebida. "Encontramos registros de um João Santos morando em Curitiba há 5 anos. Trabalha como professor em uma escola técnica. A idade e a descrição batem." Marina sentou-se ao seu lado, seu corpo tenso com a possibilidade. "Você acha que ele vai querer me ver?" "Só há uma maneira de descobrir." Ricardo fechou o laptop. "Mas antes precisamos nos concentrar no tratamento da sua mãe. A primeira dose do medicamento experimental chega hoje." No quarto, Dona Celeste percebia a tensão entre sua filha e Ricardo, mesmo que ambos tentassem disfarçar. Com a sabedoria que só uma mãe possui, ela observava as pequenas mudanças em seus comportamentos, os silêncios prolongados, os olhares carregados de significado não dito. "Marina, minha filha", chamou ela, enquanto a enfermeira preparava o equipamento para o novo tratamento. "Venha aqui um momento." Quando Marina se aproximou, Dona Celeste segurou sua mão com força surpreendente. "O perdão não é uma fraqueza, é uma libertação. Seu pai cometeu erros, Ricardo cometeu erros, todos nós cometemos. O importante é o que fazemos depois deles." "Mãe, não é tão simples assim." Não, não é simples. Mas às vezes complicamos ainda mais as coisas guardando mágoa. Olhe para mim, estou recebendo uma segunda chance na vida. Talvez seja a hora de dar uma segunda chance aos outros também. A conversa foi interrompida pela chegada do Dr. Paulo com a equipe médica. O momento que todos esperavam havia chegado. O início do tratamento experimental.
A tensão no quarto era palpável enquanto o médico explicava os procedimentos e possíveis efeitos colaterais. Dona Celeste, explicou o médico, vamos começar com uma dose teste para verificar se há alguma reação alérgica. A senhora ficará em observação constante nas próximas 24 horas. Ricardo, que assistia tudo do canto do quarto, notou quando Marina começou a torcer as mãos nervosamente. Um gesto que havia aprendido a reconhecer como sinal de sua ansiedade. Sem pensar, aproximou-se e colocou a mão em seu ombro, oferecendo apoio silencioso. Para sua surpresa, ela não se afastou. Ao contrário, pareceu relaxar um pouco com o contato. Era um pequeno gesto, mas carregado de significado. Talvez o primeiro passo em direção ao perdão, que Dona Celeste havia mencionado. As primeiras horas após o início do tratamento foram cruciais. Enfermeiras entravam e saíam do quarto constantemente, monitorando os sinais vitais de Dona Celeste e registrando qualquer alteração. Marina não saiu do lado da mãe nem por um minuto, enquanto Ricardo utilizava sua influência para garantir que a melhor equipe médica estivesse disponível 24 horas por dia. No final daquela tarde, enquanto Dona Celeste descansava, Marina encontrou uma pasta sobre a mesa do quarto. Dentro dela, havia um projeto detalhado para uma fundação de apoio a pacientes com doenças raras, com estudos de viabilidade, propostas de parcerias com hospitais e até um programa de busca ativa de pacientes em comunidades carentes. Comecei a trabalhar nisso na semana passada. A voz de Ricardo soou da porta. Queria mostrar para você quando estivesse pronto, mas... Bem, acho que agora é um bom momento. Marina folheou as páginas do projeto, impressionada com o nível de detalhamento. Isso é incrível. Quero que você seja a diretora executiva, disse ele, surpreendendo-a. Você conhece melhor do que ninguém as necessidades das famílias que passam por isso. E, além disso, ele hesitou por um momento. Preciso me redimir de alguma forma. Na sala de reuniões do hospital, Marina analisava cuidadosamente cada detalhe do projeto da fundação, enquanto Ricardo explicava sua visão. O espaço, normalmente reservado para discussões médicas, agora servia como escritório improvisado para os dois, que aproveitavam os momentos em que Dona Celeste descansava para planejar o futuro. A ideia é começar com 3 unidades de atendimento, explicava Ricardo apontando para um mapa de São Paulo. Uma aqui no centro, outra na Zona Leste e uma terceira na Zona Sul. Cada unidade terá uma equipe multidisciplinar completa. E como vamos identificar as famílias que precisam de ajuda? Questionou Marina, seu lado prático sempre presente. É aí que sua experiência será fundamental. Você conhece a realidade dessas famílias, sabe onde procurar, como abordar. Quero que você lidere essa parte do projeto. Enquanto discutiam os detalhes, Sandra, a secretária de Ricardo, entrou apressadamente na sala. Senhor, temos um problema. O conselho está exigindo uma reunião extraordinária. Parece que Augusto Mendes tem conversado com alguns acionistas. Ricardo franziu a testa, mas antes que pudesse responder, seu celular tocou. Era o doutor. Paulo, sua voz tensa do outro lado da linha. Senhor Montenegro, precisamos do senhor e da Marina no quarto 507 imediatamente. Dona Celeste está apresentando algumas reações ao tratamento. O coração de Marina disparou ao ouvir as palavras do médico. Correram pelos corredores do hospital, o eco de seus passos misturando-se com o som das máquinas e conversas distantes. No quarto, encontraram Dona Celeste com manchas vermelhas pelo corpo e respiração um pouco ofegante. É uma reação alérgica leve, explicou o Dr. Paulo, enquanto a equipe de enfermagem administrava medicamentos. Precisamos ajustar a dosagem do tratamento experimental. Marina segurou a mão da mãe, que sorriu fracamente. Não se preocupe, filha. Já passei por coisas piores. Isso é só um contratempo. Ricardo observava a cena com um nó na garganta. A força daquelas duas mulheres o impressionava cada vez mais. Seu telefone continuava vibrando com mensagens urgentes do conselho. Mas, pela primeira vez em sua vida corporativa, aquilo parecia secundário. Marina, chamou Dona Celeste, sua voz mais firme do que se esperaria naquela situação. Ouvi vocês conversando sobre a fundação. É um projeto lindo. Mãe, agora não é hora de...
Agora é a hora perfeita, interrompeu Dona Celeste. Quando seu pai nos deixou, pensei que nunca mais veríamos algo bom acontecer em nossas vidas. Mas olhe só, às vezes precisamos passar por tempestades para encontrar arco-íris. Ricardo sentiu suas próprias experiências ressoarem com as palavras de Dona Celeste. Sua própria transformação de empresário implacável a alguém que começava a enxergar além dos números era prova disso. Sandra, chamou ele pelo telefone, avise ao conselho que estarei na reunião em 2 horas. E prepare uma apresentação completa do projeto da fundação. Vou precisar de todo o material que temos sobre impacto social e responsabilidade corporativa. Voltando-se para Marina, que ainda segurava a mão da mãe, continuou. Quer vir comigo? Acho que está na hora de mostrarmos ao conselho que existem outras formas de medir o sucesso de uma empresa. Mas e a mãe? Vá, filha, incentivou Dona Celeste. O Dr. Paulo já disse que estou estável e você precisa começar a construir esse futuro que tanto sonhamos. Além disso, ela sorriu maternalmente. Acho que Ricardo vai precisar de alguém para lembrá-lo de manter os pés no chão. A tarde que se seguiu foi intensa. Na sala do conselho, Ricardo e Marina enfrentaram olhares céticos e perguntas incisivas. Mas havia algo diferente desta vez, uma convicção que ia além dos números e gráficos. Enquanto apresentavam o projeto da fundação, Marina compartilhou sua história pessoal, transformando estatísticas frias em rostos humanos, em histórias reais. A sala do conselho estava silenciosa após a apresentação de Marina e Ricardo. Os rostos austeros dos conselheiros refletiam uma mistura de surpresa e ceticismo. Foi Hamilton Vasconcelos, o mais antigo membro do conselho, quem primeiro quebrou o silêncio. Senhor Montenegro, sua voz grave ecoou pela sala. Em 30 anos nesta empresa, nunca ouvi defender algo com tanta paixão. No entanto, Augusto Mendes levantou questões sérias sobre o uso de recursos da companhia. Os recursos iniciais são meus, pessoais, respondeu Ricardo firmemente. A fundação será uma entidade separada, mas que trará benefícios imensuráveis para nossa reputação corporativa. Marina observou a dinâmica da sala com interesse. Cada conselheiro parecia perdido em seus próprios cálculos e considerações. Foi quando ela decidiu intervir novamente. Senhores, sua voz jovem, mas segura, atraiu todos os olhares. Quando roubei a carteira do senhor. Montenegro, naquele dia, não estava apenas roubando dinheiro. Estava roubando uma chance de sobrevivência para minha mãe. O que propomos aqui é transformar essa história de desespero em uma de esperança. Quantas outras famílias podem ser salvas se dermos a elas uma chance? Um murmúrio percorreu a sala. Ricardo notou com satisfação que alguns dos conselheiros mais jovens acenavam em concordância. Muito tocante. A voz de Augusto Mendes soou da porta, surpreendendo a todos. Mas esqueceu de mencionar um detalhe importante em sua história comovente, não é mesmo? Ricardo levantou-se imediatamente. Esta é uma reunião privada do conselho, Augusto. Você não tem autorização para estar aqui. Ah, mas tenho sim, sorriu Augusto, brandindo alguns papéis. Acabo de adquirir uma participação significativa através de alguns acionistas minoritários. E como novo membro do conselho, tenho algumas revelações interessantes a fazer. Antes que pudesse continuar, foi interrompido por uma nova presença na sala. Uma figura alta e magra, com cabelos grisalhos e óculos de aro fino, entrou silenciosamente. Marina sentiu seu coração parar. Mesmo após 15 anos, reconheceria aquele rosto em qualquer lugar. Pai, João Santos estava diferente do homem que havia abandonado sua família tantos anos atrás. As rugas em seu rosto contavam histórias de arrependimento e solidão, mas seus olhos mantinham um brilho familiar. Marina, sua voz saiu rouca, emocionada. Quando Ricardo me encontrou em Curitiba e me contou sobre sua mãe, eu não podia ficar longe. Augusto parecia desconcertado com a entrada inesperada. Seu plano de usar o passado como arma estava rapidamente desmoronando. João, Ricardo se aproximou do homem. Obrigado por vir. Sei que deve me odiar pelo que fiz no passado. Não, interrompeu João, surpreendendo a todos. Não vim aqui para alimentar ódios antigos. Vim porque finalmente entendi que fugir dos problemas
Só cria problemas maiores. Demorei 15 anos para aprender essa lição. Marina estava paralisada, um turbilhão de emoções atravessando seu corpo. Seu pai, que por tanto tempo foi apenas uma memória dolorosa, agora estava ali, real e presente. Senhores do conselho, continuou João virando-se para a mesa, conheço bem o Ricardo Montenegro do passado. Era um homem impiedoso nos negócios, sim. Ele contribuiu para a destruição da minha empresa e, por extensão, da minha família. Mas o homem que me procurou em Curitiba, que humildemente pediu perdão e me contou sobre sua mudança, esse é um homem diferente. O silêncio na sala era palpável. Augusto Mendes, vendo seu plano se desmanchar, tentou uma última cartada. Isso é uma farsa. Você está sendo pago para estar aqui, para criar essa história comovente? Chega, Augusto. A voz firme de Hamilton Vasconcelos o interrompeu. Acho que já vimos o suficiente. O conselho está pronto para votar o projeto da fundação. No jardim do hospital, Marina e João caminhavam em silêncio, 15 anos de ausência pesando entre eles. O som distante das cigarras e o perfume das flores criavam uma atmosfera quase irreal para aquele momento há tanto tempo imaginado. Sua mãe, João começou hesitante. Como ela está reagindo ao tratamento? Tem sido difícil, respondeu Marina, parando próxima a um banco. Mas ela é forte, sempre foi a mais forte de nós três. João assentiu, sentando-se ao lado da filha. Suas mãos, antes firmes no volante de seu pequeno caminhão de entregas, agora tremiam ligeiramente. Marina, sei que não tenho direito de aparecer assim depois de tanto tempo. Por que agora, pai? A pergunta saiu mais suave do que ela pretendia. Por que não antes? Nos procurou alguma vez nesses 15 anos? João respirou fundo, enfrentando a dor nos olhos da filha. No início era vergonha. Depois da falência, me senti um fracasso completo. Sua mãe tentou me ajudar. Você tentou me mostrar que ainda éramos uma família, mas eu estava cego pela minha própria derrota. Enquanto conversavam no quarto de Dona Celeste, Ricardo acompanhava os últimos exames do dia. O tratamento experimental começava a mostrar resultados promissores, apesar das reações iniciais. Senhor Montenegro, chamou o doutor. Paulo, os novos exames mostram uma melhora significativa nos marcadores inflamatórios. O ajuste na dosagem parece estar funcionando. Ricardo sorriu, mas sua mente estava parcialmente na cena que se desenrolava no jardim. Através da janela, podia ver pai e filha tentando reconstruir uma ponte há muito quebrada. Você sabia. A voz fraca de Dona Celeste o surpreendeu. Que João me ligava todo ano no nosso aniversário de casamento? Ricardo voltou-se para ela surpreso. A senhora nunca contou para Marina? Não. Ele pedia para não contar. Dizia que não merecia voltar até ter se tornado um homem melhor. Dona Celeste sorriu fracamente. Acho que todos nós precisamos aprender a nos perdoar, não é mesmo? No jardim, a conversa entre pai e filha continuava. Depois que saí de São Paulo, explicou João, vaguei por várias cidades. Tentei recomeçar várias vezes, mas sempre carregava o peso do fracasso comigo. Foi só quando comecei a dar aulas em uma escola técnica em Curitiba que encontrei um novo propósito. Dando aulas, Marina não conseguiu esconder a surpresa. Sim, João sorriu pela primeira vez. Mecânica básica e empreendedorismo para jovens de comunidades carentes. Irônico, não? O empresário falido ensinando outros a não cometerem seus erros. Marina sentiu algo derreter dentro de si. Este homem à sua frente não era mais o pai destruído que havia partido, nem o herói que povoava suas memórias de infância. Era apenas um homem, com suas falhas e tentativas de redenção. Quando Ricardo me encontrou, continuou João, confesso que meu primeiro instinto foi socá-lo, mas então ele me contou sobre você, sobre sua mãe, sobre como vocês mudaram a vida dele. E pela primeira vez em 15 anos, senti que talvez houvesse uma chance de consertar as coisas. Não vai ser fácil, alertou Marina. Muita coisa mudou, nós mudamos. Eu sei. Não estou pedindo para voltar como se nada tivesse acontecido. Só estou pedindo uma chance de fazer parte da vida de vocês novamente, mesmo que seja apenas como um amigo distante. Nesse momento, Sandra apareceu no jardim, sua expressão urgente. Marina,
Sua mãe está perguntando por você. E acho que vocês dois vão querer ver isso. No quarto encontraram Dona Celeste sentada na cama, algo que não conseguia fazer sozinha há meses. Seus olhos brilharam ao ver João, uma mistura de emoções passando por seu rosto. No jardim do hospital, Marina e João caminhavam em silêncio, 15 anos de ausência pesando entre eles. O som distante das cigarras e o perfume das flores criavam uma atmosfera quase irreal para aquele momento há tanto tempo imaginado. Sua mãe, João começou hesitante. Como ela está reagindo ao tratamento? Tem sido difícil, respondeu Marina, parando próxima a um banco. Mas ela é forte, sempre foi a mais forte de nós três. João assentiu, sentando-se ao lado da filha. Suas mãos, antes firmes no volante de seu pequeno caminhão de entregas, agora tremiam ligeiramente. Marina, sei que não tenho direito de aparecer assim depois de tanto tempo. Por que agora, pai? A pergunta saiu mais suave do que ela pretendia. Por que não antes? Nos procurou alguma vez nesses 15 anos? João respirou fundo, enfrentando a dor nos olhos da filha. No início era vergonha. Depois da falência, me senti um fracasso completo. Sua mãe tentou me ajudar. Você tentou me mostrar que ainda éramos uma família, mas eu estava cego pela minha própria derrota. Enquanto conversavam no quarto de Dona Celeste, Ricardo acompanhava os últimos exames do dia. O tratamento experimental começava a mostrar resultados promissores, apesar das reações iniciais. Senhor Montenegro, chamou o doutor. Paulo, os novos exames mostram uma melhora significativa nos marcadores inflamatórios. O ajuste na dosagem parece estar funcionando. Ricardo sorriu, mas sua mente estava parcialmente na cena que se desenrolava no jardim. Através da janela, podia ver pai e filha tentando reconstruir uma ponte há muito quebrada. Você sabia? A voz fraca de Dona Celeste o surpreendeu. Que João me ligava todo ano no nosso aniversário de casamento? Ricardo voltou-se para ela surpreso. A senhora nunca contou para Marina? Não. Ele pedia para não contar. Dizia que não merecia voltar até ter se tornado um homem melhor. Dona Celeste sorriu fracamente. Acho que todos nós precisamos aprender a nos perdoar, não é mesmo? No jardim, a conversa entre pai e filha continuava. Depois que saí de São Paulo, explicou João, vaguei por várias cidades. Tentei recomeçar várias vezes, mas sempre carregava o peso do fracasso comigo. Foi só quando comecei a dar aulas em uma escola técnica em Curitiba que encontrei um novo propósito. Dando aulas? Marina não conseguiu esconder a surpresa. Sim, João sorriu pela primeira vez. Mecânica básica e empreendedorismo para jovens de comunidades carentes. Irônico, não? O empresário falido ensinando outros a não cometerem seus erros. Marina sentiu algo derreter dentro de si. Este homem à sua frente não era mais o pai destruído que havia partido, nem o herói que povoava suas memórias de infância. Era apenas um homem, com suas falhas e tentativas de redenção. Quando Ricardo me encontrou, continuou João, confesso que meu primeiro instinto foi socá-lo, mas então ele me contou sobre você, sobre sua mãe, sobre como vocês mudaram a vida dele. E pela primeira vez em 15 anos, senti que talvez houvesse uma chance de consertar as coisas. Não vai ser fácil, alertou Marina. Muita coisa mudou, nós mudamos. Eu sei. Não estou pedindo para voltar como se nada tivesse acontecido. Só estou pedindo uma chance de fazer parte da vida de vocês novamente, mesmo que seja apenas como um amigo distante. Nesse momento, Sandra apareceu no jardim, sua expressão urgente. Marina, sua mãe está perguntando por você. E acho que vocês dois vão querer ver isso. No quarto encontraram Dona Celeste sentada na cama, algo que não conseguia fazer sozinha há meses. Seus olhos brilharam ao ver João, uma mistura de emoções passando por seu rosto. A notícia da possível alta de Dona Celeste espalhou-se rapidamente pelo hospital, criando uma atmosfera de esperança que contagiava funcionários e pacientes. Na sala de reuniões improvisada que Ricardo e Marina haviam transformado em escritório da fundação, os planos para o futuro começavam a tomar forma mais concreta. O arquiteto enviou os primeiros desenhos para a adaptação da mansão, explicou Ricardo, espalhando plantas sobre a mesa.
O andar térreo será transformado em centro de atendimento, com consultórios, sala de terapias e um espaço para as aulas do programa de capacitação. Marina estudava os desenhos com atenção, ocasionalmente fazendo anotações. Precisamos pensar em um espaço adequado para as crianças também. Muitas mães não têm com quem deixar os filhos durante os tratamentos. João, que havia decidido passar alguns dias em São Paulo, contribuía com sua experiência em educação. Podemos criar um programa de monitores voluntários, como fizemos em Curitiba. Estudantes universitários que podem ajudar com atividades educativas enquanto os pais estão em consulta ou aula. A dinâmica entre os três era surpreendentemente harmoniosa. Ricardo, com sua visão empresarial, estruturava os aspectos administrativos e financeiros. Marina trazia a perspectiva humana e a experiência prática das necessidades das famílias. João complementava com seu conhecimento em educação e capacitação. Sandra entrou na sala com uma expressão preocupada. Sr. Montenegro, acabei de receber uma informação preocupante. Parece que Augusto Mendes está tentando contatar alguns dos principais doadores que havíamos prospectado para a fundação. Ricardo franziu a testa. Ele não desiste facilmente. Talvez, interveio Marina, estejamos abordando isso da maneira errada. E se, em vez de lutar contra Augusto, tentássemos incluí-lo de alguma forma? Como assim? Perguntou João, surpreso com a sugestão da filha. Bem, todo mundo merece uma chance de redenção, não é? Foi o que aprendi nos últimos meses. Talvez Augusto também precise apenas de uma oportunidade para fazer a coisa certa. Ricardo refletiu sobre a sugestão. Era verdade que ele próprio havia mudado radicalmente sua perspectiva de vida nos últimos meses. Por que não dar a mesma chance a seu antigo rival? Naquele momento, o Dr. Paulo apareceu na porta. Desculpem interromper, mas achei que gostariam de saber. Dona Celeste conseguiu caminhar pelo corredor hoje sozinha, pela primeira vez em meses. A notícia foi recebida com sorrisos emocionados. Marina abraçou o pai, que tinha lágrimas nos olhos. Ricardo observava a cena com uma sensação de realização que nenhum negócio milionário jamais havia lhe proporcionado. Vamos até lá, sugeriu Marina. Mamãe vai querer compartilhar esse momento com todos nós. No caminho para o quarto, encontraram Augusto Mendes parado no corredor, observando através da janela do quarto de Dona Celeste. Sua expressão era diferente do habitual. Havia algo de vulnerável em seu olhar. Augusto, chamou Ricardo, surpreendendo-o. Ah, vocês... Ele parecia desconcertado. Eu só vim ver como ela estava. Minha mãe teve uma doença parecida, sabem? Não teve a mesma sorte. Marina trocou um olhar significativo com Ricardo. Ali estava a brecha que procuravam, um ponto de conexão humana com o homem que tanto tentara atrapalhar seus planos. O silêncio no corredor do hospital foi quebrado pelo som suave da porta do quarto de Dona Celeste se abrindo. Marina foi a primeira a dar um passo à frente, estendendo um convite silencioso a Augusto com um gesto. Quer entrar? Tenho certeza que mamãe ficará feliz em conhecer mais uma pessoa que se preocupa com ela. Augusto hesitou, seu usual semblante confiante dando lugar a uma expressão quase infantil de insegurança. Eu não sei se, depois de tudo que fiz, se há algo que aprendi nos últimos meses, interveio Ricardo, é que nunca é tarde para recomeçar. Dentro do quarto, Dona Celeste estava sentada em uma poltrona próxima à janela, um livro em seu colo e um sorriso sereno em seu rosto. Sua aparência havia mudado drasticamente desde o início do tratamento. Suas cores haviam voltado e havia uma nova força em seus gestos. Então este é o famoso Augusto Mendes, ela disse, surpreendendo a todos. Marina me contou sobre você. Sente-se, por favor. Estava justamente pensando em como a vida é curiosa em seus caminhos. Augusto sentou-se hesitante, como se temesse quebrar algo precioso apenas com sua presença. Senhora, eu peço desculpas por ter tentado interferir no seu tratamento. Sabe, continuou Dona Celeste, ignorando gentilmente as desculpas, quando estamos doentes, começamos a ver a vida de uma maneira diferente. Percebemos que todas as mágoas, todas as competições, todo o poder que achamos tão importante, nada disso importa realmente. João, que observava a cena da porta, acrescentou,
Às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Minha mãe, Augusto começou, sua voz tremendo levemente. Ela lutou por 3 anos contra uma doença autoimune. Naquela época, não existiam tratamentos como este. Eu tinha todo o dinheiro do mundo, mas não pude fazer nada. E por isso tentou impedir o tratamento da minha mãe? Perguntou Marina, não com acusação, mas com genuína curiosidade. Não, sim, eu não sei. Augusto passou as mãos pelo rosto. Acho que ver Ricardo, meu eterno rival, conseguindo fazer o que eu não pude, despertou algo ruim em mim. Mas estar aqui, vendo vocês, essa família se reconstruindo? Então ajude outras famílias, sugeriu Ricardo. A fundação precisará de pessoas que entendam não apenas de negócios, mas também da dor de perder alguém para uma doença rara. O olhar de Augusto encontrou o de Ricardo, décadas de rivalidade se dissolvendo em um momento de compreensão mútua. Você está sugerindo uma parceria, completou Marina. Real desta vez, não por poder ou controle, mas para fazer a diferença na vida das pessoas. Naquele momento, Dr. Paulo entrou no quarto com uma prancheta nas mãos e um sorriso largo no rosto. Bem, parece que temos uma pequena multidão aqui hoje. E tenho notícias excelentes. Os últimos exames confirmaram. Dona Celeste está pronta para receber alta na próxima semana. A notícia foi recebida com sorrisos e lágrimas de alegria. Marina abraçou a mãe, enquanto João segurava a mão de sua ex-esposa com carinho. Ricardo e Augusto trocaram olhares significativos, anos de competição dando lugar a uma possibilidade de colaboração genuína. Mas ainda não acabou, alertou o médico. O tratamento continuará em casa e precisaremos de acompanhamento regular. Sobre isso, interrompeu Ricardo, acho que está na hora de mostrar a vocês a surpresa que estamos preparando. Na manhã da alta de Dona Celeste, o sol de primavera iluminava a cidade de São Paulo com uma luz especial. A antiga mansão dos Montenegro, antes um símbolo de poder e isolamento, havia se transformado em algo completamente diferente. O portão imponente agora exibia uma placa elegante. Instituto Celeste, Centro de Apoio a Pacientes com Doenças Raras. Ricardo conduzia pessoalmente o tour pelas instalações recém-reformadas. O jardim, antes meticulosamente podado em formas geométricas, agora apresentava espaços acolhedores com bancos confortáveis e uma pequena horta terapêutica. No lugar do antigo hall austero, uma recepção calorosa com paredes coloridas por desenhos de crianças dava as boas-vindas aos visitantes. Este será seu quarto, anunciou ele abrindo a porta de uma suíte especialmente adaptada no térreo. Assim você terá todo o conforto necessário durante a continuação do tratamento, Dona Celeste. O quarto era espaçoso e acolhedor, decorado em tons suaves e com vista para o jardim. Uma poltrona-cama ao lado indicava o espaço pensado para Marina ou João acompanharem quando necessário. Ricardo, Dona Celeste segurou sua mão com carinho. Você transformou um lugar de solidão em um espaço de esperança. Marina, que conhecia cada detalhe do projeto, não conseguia conter as lágrimas ao ver tudo pronto. Cada cômodo da mansão havia sido cuidadosamente planejado para atender às necessidades das famílias que ali buscariam ajuda. E esta, disse ela guiando o grupo até uma sala especial, é nossa surpresa para você, pai. João entrou em um espaço que mais parecia uma pequena escola técnica, com bancadas de trabalho, computadores e equipamentos de última geração. O centro de capacitação, murmurou ele, emocionado. Seu novo local de trabalho, confirmou Ricardo. Se você aceitar, claro. Queremos que você coordene todos os programas educacionais da Fundação. Augusto, que acompanhava o grupo silenciosamente, finalmente se manifestou. E eu gostaria de anunciar que minha empresa será a primeira patrocinadora oficial do programa de bolsas de estudo para os familiares dos pacientes. A transformação de Augusto nas últimas semanas havia surpreendido a todos. Sua experiência pessoal com a perda da mãe, combinada com o exemplo de mudança de Ricardo, havia despertado algo novo em seu coração. No final do tour, todos se reuniram no jardim, onde uma pequena celebração havia sido preparada para comemorar não apenas a alta de Dona Celeste,
mas também o início oficial das atividades do Instituto. Há 3 meses, começou Marina em seu discurso improvisado. Eu era uma jovem desesperada, disposta a tudo para salvar minha mãe. Hoje estou diante de vocês, não apenas como filha ou ex-ladra de carteiras. Ela sorriu, arrancando risadas dos presentes, mas como diretora executiva de uma fundação que vai mudar a vida de muitas famílias. Ricardo observava a cena com uma sensação de plenitude que jamais havia experimentado. Sua vida, antes medida em números e aquisições, agora tinha um propósito maior. Sabe, disse Dona Celeste, aproximando-se dele, às vezes precisamos nos perder para encontrar o caminho certo. Você não salvou apenas minha vida, Ricardo. Você salvou uma família inteira e agora vai ajudar a salvar muitas outras. O sol da tarde lançava sombras longas sobre o jardim enquanto os convidados celebravam. Marina, João e Dona Celeste posavam para fotos em frente à nova placa do Instituto. Ricardo e Augusto, antigos rivais, discutiam animadamente planos para a expansão dos programas sociais. As risadas das crianças do bairro, convidadas especiais para a inauguração, ecoavam pelos corredores antes silenciosos da mansão. Era um novo começo para todos. A história que começara com um ato de desespero havia se transformado em uma jornada de redenção, perdão e amor. O Instituto Celeste não era apenas um centro de tratamento, era um testemunho vivo de como o destino às vezes escolhe caminhos tortos para nos levar exatamente onde precisamos estar.